Saudamos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Obrigado, meu filho. Eu convido a igreja a se sentar. O nosso assunto nesta noite é fogo sobre as cinzas. Nós cantamos esse louvor, era para cantar no final, mas cantou agora. Mas essa chama não se apaga e não se apagará. O nosso assunto hoje é o resgate do fervor perdido. Eu queria fazer uma pergunta para você que entrou aqui hoje, antes de ler o texto. Quanto tempo tem que você não se quebranta diante do Senhor? Quanto tempo tem que nós não choramos aos pés de Deus? Quanto tempo tem que nós entramos numa zona de conforto tão grande e que a gente resume o Evangelho em apenas vir no culto ao domingo? E nós achamos que eu vindo à igreja domingo, eu cumpri o meu papel diante de Deus. Eu quero dizer para você que não. Você não cumpriu o seu papel diante de Deus. Por isso que hoje o Senhor tem nos tocado a trazer uma mensagem que é exatamente o resgate do fervor. E quando eu falo de fervor, eu não estou falando aqui de rodopiar, não estou falando aqui de sair gritando no meio da igreja, de correr para um lado, correr para o outro, não. Eu estou falando de uma intimidade com Deus. Eu estou falando de algo próximo, de você estar próximo de Deus, de você sentir o calor de Deus. Nós só somos íntimos de Deus se nós estivermos perto, sentirmos. Se eu venho na igreja e meu evangelho se resume em estar na casa de Deus uma vez por semana e eu achar que eu fiz o meu papel, eu estou enganando a mim mesmo. E hoje nós vamos falar sobre isso. O fogo, ele muitas vezes, ele é sufocado pelas cinzas. As cinzas é resto de fogo do passado. As cinzas são coisas que nós vamos colocando onde está o fogo, parece até mesmo ambiente, né? A cinza parece mesmo ambiente do fogo, mas não. Se você deixar a cinza, ela sufoca o fogo. E para nós entendermos isso, qual é a nossa responsabilidade que temos de manter a chama acesa? Qual é a responsabilidade que temos de um tempo de esfriamento espiritual que nós vivemos, de manter a chama acesa no nosso coração? O que eu preciso fazer? E para ilustrar essa mensagem, eu queria pedir aos irmãos que abrissem 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do verso 1, nós vamos ler alguns textos. Vamos ler primeiro, por favor, o verso 6. Vamos ler só o verso 6, depois eu volto no verso 1. Vamos ler todos nós juntos? Vamos lá? Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Bom, irmãos, o que nós acabamos de ler é uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo não era nenhum ancião. Timóteo era um jovem. E Timóteo tinha a responsabilidade de um ministério. E um ministério não é fácil. Eu digo para os irmãos que às vezes nós achamos que vida de pastor é uma vida fácil, não é. E eu vou dar algum exemplo aqui. Às vezes você tem uma dificuldade, você fala assim, vou procurar o pastor para orar comigo, para conversar comigo, para o pastor me orientar. Se você fica enfermo, você fala assim, vou pedir o pastor para vir me visitar.
Mas quando isso acontece com o pastor? Se você está passando uma dificuldade espiritual, está esfriando, não está bem, você fala, vou pedir ajuda lá ao pastor. Mas quando acontece com o pastor, o que você faz? Eu conheço um amigo que ele fala assim, pastor, lá na minha igreja, as pessoas quando têm uma necessidade, ligam para o pastor ir resolver o problema, porque o ministério lá, ele recebe como pastor da igreja, então as pessoas acham assim, faltou alguma coisa para mim, pastor, busca lá para mim. Então a vida de pastor é uma vida, muitas vezes, um rebanho grande, mas é uma vida muitas vezes solitária. E Timóteo, ele era esse pastor aqui. E Timóteo estava vivendo um momento, irmãos, muito difícil da vida dele. A situação ali, vamos falar um pouquinho daquele momento. Esse texto, essa carta para Timóteo, foi escrita no ano 67 depois de Cristo. Timóteo estava, o apóstolo Paulo ali em Roma, preso, e imaginem, olha a situação de Timóteo. Paulo, ele é conhecido como o pai de Timóteo, porque ele adotou Timóteo. Ele pegou Timóteo ali e fez de Timóteo, ensinou a Timóteo, Timóteo assumiu uma igreja, Paulo dava toda assistência a Timóteo, agora Paulo está preso. E para juntar isso ali, a prisão de Paulo era uma prisão que Paulo já sabia que ele não sairia vivo dali. E isso abalou Timóteo. Paulo já não esperava a liberdade, mas Paulo esperava a execução. Do outro lado, em Éfeso, está lá Timóteo, filho da fé de Paulo. Timóteo, ele não está sofrendo aqui, irmãos, por falta de conhecimento, de teologia, não. Ele não está sofrendo aqui por falta de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra, não. Timóteo está sofrendo aqui por falta, é o peso da realidade do ministério. Era o peso de estar diante de uma sociedade idólatra, é o peso de estar diante de falsos mestres, é o peso de estar diante de pessoas que estão à sua volta, que às vezes não poderia confiar. Havia ali Nero, ainda um imperador louco. Então olha como estava a cabeça de Timóteo, cercado de falsos mestres, cercado de ameaça de Nero, e ele estava vivendo uma fragilidade emocional gigantesca. Às vezes nós olhamos para um pastor, você acha, esse homem não tem problema, e quantas vezes nós olhamos notícias de pastores que perderam a vida? Quantas vezes olhamos pastores com depressão? Timóteo estava vivendo aqui uma luta ministerial, uma responsabilidade gigantesca. O pai da fé dele estava preso, o império estava perseguindo, havia falsos mestres, e com isso, Timóteo perdeu ali o avivamento, ele perdeu o fervor. Irmãos, e a pior coisa que tem é um pastor quando perde o fervor espiritual. Como um pastor, líder de uma igreja, líder de um ministério, ele perde esse fervor espiritual. Ele perde isso. Se ele perde isso, você imagina como fica a igreja. E aí, irmãos, é uma artimanha que o inimigo usa muitas vezes de atacar o ministério para derrubar a igreja. O apóstolo Paulo, ele, movido pelo Espírito Santo, ele escreve a Timóteo, porque ele conhecia Timóteo. Ele sabia que Timóteo sofria de enfermidades. Ele sabia que Timóteo era jovem. Ele sabia que Timóteo, ele era tímido, ele sabia, ele conhecia. E Paulo escreve então uma carta para Timóteo, não para dar novas informações sobre ministério, não uma carta para dar uma orientação, Timóteo, você vai orientar isso para a igreja, não.
Ele escreve uma carta aqui de resgate do ministério. Ele escreve uma carta aqui para resgatar Timóteo, que estava espiritualmente morrendo. Espiritualmente morrendo. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Talvez você entrou aqui hoje, mas você sabe que espiritualmente você está morrendo. Você sabe que espiritualmente você não está bem. Você até demonstra para quem está do teu lado a paz do Senhor, irmãos, mas quando deita a cabeça no travesseiro, a ansiedade te bate, o medo te bate, a insegurança da vida te bate. Por quê? Porque está faltando o fervor. E nós não somos, irmãos, ninguém diferente de Timóteo. Talvez você não exerça um ministério, talvez você não exerça um cargo de liderança na igreja, mas pode estar exercendo um ministério, pode estar exercendo uma liderança, você pode estar exercendo qualquer função numa igreja, que você não está livre de passar por isso. Você não está livre. Eu não estou livre. E aí eu quero dizer para os irmãos que o fervor perdido não é um fogo que morreu. Preste bem atenção. O fervor perdido não é um fogo que morreu. Porque o mesmo Espírito Santo, o Paulo escreveu a Timóteo, falou assim, o fogo que você recebeu, dado por imposição de mãos. Paulo falou, quando nós impusemos as mãos em você, e oramos por você, e você recebeu esse ministério, o fogo que você recebeu não morreu, Timóteo. Eu quero dizer para você, irmãos, o dia que você abriu o coração para Jesus Cristo, que você recebeu o fogo do Espírito, que você recebeu a sua presença, esse fogo não morreu no seu coração. Ele não morreu. Talvez você está vivendo cinzas que estão sufocando este fogo. Cinzas que sufocam, Quem já fez churrasco aqui? Quem já fez churrasco? Sabe quando você bota o carvão lá, o carvão está um braseiro, mas se você não botar mais carvão, só vai ficando cinza? Aí você futuca no carvão lá, você vê que o braseiro está vivo, mas está faltando o quê? Mais lenha. O que estava faltando para Timóteo aqui era exatamente isso, mais lenha, porque ele estava sufocado, ele estava sem fervor. E o que o apóstolo Paulo escreve para ele, está dizendo, Timóteo, o fogo perdido, o fervor perdido não é um fogo que morreu, é uma glória divina que está sufocada. É uma glória divina que está sufocada pelas cinzas humanas. São cinzas humanas que sufocam o fogo, o fervor do Espírito. E nós entramos numa zona de conforto tão grande na nossa vida, que nós muitas vezes deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de desejar vir à casa do Senhor. Qualquer coisa é desculpa para que eu não venha à casa do Senhor, porque o fervor está perdido. E aí Paulo, ele vai escrever no verso 1, bota no verso 1, Paulo começa, olha que interessante, né? Como o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para escrever a Timóteo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo é da origem da chama, né? A graça, da origem da graça. Paulo escreve assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte, toda a nossa base doutrinária, toda a nossa base espiritual, Timóteo, está em Cristo Jesus. Ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, não é em mim que está, não, eu sou apóstolo confirmado por Cristo, mas tudo está em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa fonte é Cristo Jesus, não há outra fonte para nós. Se você está buscando refrigério, se você está buscando um renovo em outra fonte, você não vai conseguir. E o apóstolo Paulo continua, o verso 2, a Timóteo, meu amado filho, não era filho biológico, mas era filho na fé. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Ele está dizendo, nós estamos no mesmo corpo, Timóteo. Nós estamos no mesmo corpo. Verso 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. Olha, Paulo estava preso, meu irmão. Paulo estava em uma prisão. Paulo tinha consciência que à frente ele seria executado. E ele escreve assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa. O que ele está dizendo assim, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu não me arrependo do meu ministério, eu não me arrependo das dores sofridas, eu não me arrependo das chicotadas que eu levei, eu não me arrependo, eu servi com consciência limpa. Eu faço uma pergunta aqui: você tem consciência limpa da forma que você está servindo a Deus? Você tem consciência limpa daquilo que você está sendo dedicado a Deus? Ou você tem usado de justificativas para Deus, para justificar o que você pode fazer e não quer fazer? O apóstolo Paulo diz: olha, eu tenho consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, eu ainda que esteja preso, eu não esqueci de você, eu oro por você, dia e noite nas minhas orações. Meu irmão, eu vou contar uma coisa para você, talvez você não saiba, ou se saiba você vai lembrar. Se você está aqui, pode ter certeza que houve um pai, que houve uma mãe, que houve uma avó, que dobrou o joelho no chão por você estar na presença de Deus hoje, que foi insistente com Deus, que orou por Deus: Senhor, não deixa meu filho se perder, Senhor, não deixa meu neto se perder. Há alguém que paga um preço por você. Há uma esposa que ora, há um esposo que ora. Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, eu tenho orado por você de dia e de noite. Então veja que ele está dizendo da origem, da onde que veio a graça, da onde que veio a chama. Verso 4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você. É o desejo de Paulo: olha, eu sei que você está chorando. Eu sei que o ministério não é fácil, eu sei que o ministério é dolorido, eu sei que o ministério traz dor, eu sei que o ministério traz solidão, eu sei que o ministério gera lágrimas. Meu irmão, vocês não imaginam quando alguém fala assim: pastor, estou indo embora para outro lugar. E quando você sabe que aquela pessoa está indo embora para um lugar onde não é bom, como isso dói no ministério. Porque a ovelha não é minha, você não pode amarrar, você não pode obrigar, você não pode exigir que eles estejam aqui. É a graça que nos traz aqui, mas é dolorido. Imagine um ministério onde há perseguição, onde as pessoas têm medo de falar que é cristão sob pena de morte. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, lembro-me das suas lágrimas, eu sei como é difícil o ministério, eu desejo muito te ver, para que a minha alegria seja completa. Verso 5, olha o que ele fala aqui: recordo-me de sua fé não fingida. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu sei que a tua fé é verdadeira, eu sei que tu não é um ministério fingido, eu sei que a tua origem, Timóteo, eu sei da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lode. Em quem? Sua avó, e na sua mãe, Eunice. Veja que ele vai na origem. Timóteo, lembra da sua avó, lembra da sua mãe, o caminho que te ensinou, a origem que te ensinou, uma fé não fingida. E eu estou convencido de que também habita em você. Então o que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, o mesmo fervor que habitou na sua avó, o mesmo fervor que habitou na sua mãe, as experiências que eles tiveram, também habitam em você. Paulo está lembrando a Timóteo a sua origem, a fé não fingida. Isso nos ensina, meu irmão, que o fogo que queima em nós não é uma fogueira estranha, não é algo passageiro, não. É algo que vem da eternidade, que tem raízes na fidelidade de Deus através das gerações. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, o teu chamado, ministério, ele é cristocêntrico. Lá no verso 1, Cristo é a base. Timóteo, o fogo não vem do esforço
humano, mas vem de uma vida de comunhão com Deus. Vem de uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? Eu vou fazer uma pergunta, você responde para você. A gente fala muito isso aqui nos cursos aqui. Para você saber se você não tem uma fé não fingida, quem é você quando ninguém te vê? É só você responder isso. Que tipo de cristão é você quando ninguém te vê? Qual é o teu vocabulário quando ninguém te vê? O que você faz quando ninguém te vê? Se você chegou à conclusão que você precisa melhorar, a tua fé é fingida. É uma fé de aparência. É uma fé que na igreja, glória a Deus, pega a Bíblia para lá, mas na prática é uma fé fingida. Quando estou na igreja, eu dou a paz do Senhor para todo mundo. Quando eu estou em casa, eu bato na esposa. Quando eu estou em casa, eu xingo os filhos. Isso é uma fé fingida. E que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu sei que a sua fé não é uma fé fingida. Eu sei que o teu testemunho é um testemunho de Cristo. E aí, irmãos, é interessante que João Calvino ele diz que os pais devem ser os pastores dos seus lares. Nós não podemos viver uma fé fingida. A pior coisa que tem no Evangelho é uma família que dentro da igreja o pai é um amor com todo mundo, a mãe é um amor com todo mundo, mas dentro de casa é um inferno disfarçado, é um lar disfarçado de inferno, onde o pau quebra o tempo inteiro, onde palavrões são ditos. Olha o perigo disso. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, eu sei que a sua vida é uma fé não fingida. Aí, no verso 6, Paulo vai dizer agora que ele vai dar o diagnóstico das cinzas que estão sufocando a vida de Timóteo, o fervor de Timóteo. Faça uma reflexão. Você, quando nós se convertemos, quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós estamos com fervor, nós temos ânimo de ler a Bíblia, nós temos ânimo de orar, nós temos ânimo de ir para a igreja. Pode estar chovendo canivete, que eu falo, eu vou estar no culto porque eu estou com fervor. Quando eu estou cheio de cinza sobre o fogo, você olha o tempo e fala assim: vai chover, não vou na igreja hoje não. Você fala: hoje eu estou cansado, eu não vou na igreja. Eu não vou ler a Bíblia porque já li. Eu vou ver o Instagram, vou ver o YouTube, vou ver um filme. Nós começamos a jogar cinzas e mais cinzas nessa brasa. E muitas vezes, irmãos, sabe quando nós despertamos? É quando Deus fala assim: tá bom, tá cheio de cinza aí, e o Miguel não quer tirar as cinzas? Então tá, vem uma luta, vem uma dificuldade. Irmão, quer ver alguém buscar a Deus? Fala que está enfermo, o médico fala para você: Miguel, está enfermo, não tem cura. Eu vou para a igreja, eu vou para a madrugada lá, orar de madrugada no meu quarto, eu vou fazer jejum, eu vou querer assistir culto todo dia. Por quê? Porque o médico falou que não tem cura, mas Deus pode curar. Mas isso vai me gerar salvação? Eu estou buscando a Deus, qual é a intencionalidade de eu buscar a Deus? Mas Deus permite que aquilo aconteça para que você se aproxime dEle, porque Ele tem um plano de intimidade. Timóteo, irmãos, estava vivendo aqui uma luta espiritual. Ele estava cheio de cinzas, sufocando o seu fervor. E Paulo vai dizer assim: vamos identificar o que está acontecendo? Olha o verso 6. Por essa razão, qual a razão? A razão da frieza que ele estava vivendo, as dificuldades que ele estava, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos.
Ele está dizendo, ó, a tua fé não é fingida. Por essa razão, Timóteo, você precisa manter viva a chama do dom de Deus. Sendo sincero, meus irmãos, a tua chama está sufocada ou não? Você é o mesmo cristão de alguns anos atrás ou não? Você pode falar, pastor, eu tenho muito mais conhecimento teológico agora. Glória a Deus. Mas conhecimento teológico sem fervor não dá salvação. Não dá. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos buscar essa intimidade. E aí, olha o que Paulo diz a Timóteo: reanimes o dom de Deus, ou mantenha viva a chama do dom de Deus. E no grego, a palavra reanimes aqui, está dizendo, ele faz uma metáfora, exatamente a um braseiro de cinzas, cinzenta já, quase apagando. Ele está dizendo, Timóteo, olha, o que está acontecendo na sua vida existe um braseiro sufocado por cinzas. Irmãos, o que são essas cinzas que sufocam o braseiro? O que são essas cinzas que sufocam o braseiro? Verso 8. Olha o que diz o verso 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está chamando a Timóteo aqui a identificar quais são as cinzas. E a primeira cinza identificada que estava sufocando a Timóteo, sabe qual era? A prisão de Paulo. Paulo era o líder dele. Paulo estava preso. Timóteo não se sentia seguro para continuar sozinho. Então, nós vamos ver que Paulo vai dar o nome disso aqui de covardia. Paulo vai direto. Covardia, né? Depois ele continua dizendo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento. Irmãos, hoje se procura muito o evangelho de facilidades. Ninguém quer viver um evangelho de sofrimento. Se procura hoje um evangelho de facilidade. Mas o verdadeiro evangelho é um evangelho de sofrimento. É um evangelho que dói. É um evangelho que seus amigos do trabalho vão te rejeitar. É um evangelho que a sociedade vai te rejeitar, vai te achar careta, ultrapassado, né? Vai te achar uma família de conservadores. A sociedade vai te achar sempre contra aquilo que eles querem implementar. É um evangelho de sofrimento, porque para você se posicionar no dia de hoje, vai te gerar sofrimento, meu irmão. Não pensa você, que se você se posicionando dentro do que a palavra diz, que as pessoas vão te abraçar nesse mundo. Não vão te abraçar. É um evangelho de sofrimento. Mas o que as pessoas procuram hoje é um evangelho do que tudo pode, do que tudo é liberado, é o evangelho do que a Bíblia é ultrapassada, que precisa se mudar, é um evangelho que está tudo certo. Só que eu quero dizer que esse evangelho não nos conduz ao céu, não nos conduz à eternidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo Timóteo, é esse evangelho de sofrimento que vai nos conduzir a ter uma experiência de poder com Deus. É esse evangelho de sofrimento que vai nos conduzir a uma intimidade com Deus. É esse evangelho, Timóteo. É esse evangelho. Por isso o convite dele, suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Não é
pela sua capacidade, não é pela sua maneira, não é por você, não é. É pelo poder de Deus. Deus é que coloca o fogo no altar. É Deus que põe o fogo no altar. Mas é o sacerdote, é que tem a responsabilidade de não deixar as cinzas cobrirem o fogo. E aí eu volto a dizer a você, o fogo do altar foi colocado no meu coração, no seu coração, ele arde no meu coração, ele arde no seu coração, mas as cinzas vêm sobre as nossas vidas. As cinzas do medo, da insegurança, da falta de fé, da pressão da sociedade, do ativismo, as cinzas do legalismo. Meu irmão, essa cinza é um perigo, a cinza do legalismo, que tem que ser assim, que tem que fazer isso, que tem que ser, se fizer isso, vai aquilo. O legalismo torna o evangelho tão pesado. E às vezes nós carregamos o legalismo como algo de santo. Não, não é. E eu repito, Deus é que coloca o fogo no altar, mas é o sacerdote que tem a responsabilidade de não deixar as cinzas cobrirem. Então nós precisamos entender que é o sacerdote que precisa tirar as cinzas do altar. Martim Lutero, ele afirma que a mente equilibrada pela palavra é a maior defesa contra os ataques do inimigo. O que Paulo está dizendo aqui é que é necessário estarmos firmados no poder de Deus. Verso 12, por favor. No verso 12, Paulo diz a Timóteo: por esta causa também sofro, do evangelho verdadeiro, mas não me envergonho. Paulo, irmãos, não está interessado em saber o que o colega do lado vai dizer. Paulo tem um compromisso com Deus, ele fala: Timóteo, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Meu irmão, aqui está um segredo. Se você sabe em quem você crer, você não precisa temer. Nós só tememos quando nós não colocamos isso em prática. Eu sei em quem eu tenho crido. Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive. É a mesma coisa, eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem, certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, eu estou certo, Deus é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele grande dia. Eu sei, Paulo não confia na própria capacidade. Paulo sabe que se pela própria capacidade o fogo não seria nem aceso. Paulo sabe que é Cristo que guarda o que lhe foi confiado. E na verdade, irmãos, há um duplo depósito. Nós guardamos o evangelho, o bom depósito aqui na terra, mas Cristo guarda a nossa vida e a nossa eternidade lá no céu. Há um duplo depósito. John Knox dizia que um homem com Deus é sempre maioria. Ou seja, quando Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, Paulo está dizendo: um homem com Deus sempre será a maioria. Um homem com Deus não perde a batalha. Um homem com Deus não perde a guerra. John Knox foi um homem experiente nisso. A rainha falou: tem mais medo de John Knox de joelhos do que todo o exército. Olha o poder de um homem com intimidade com Deus. E aí, irmãos, qual é a aplicação prática nisso? Eu quero perguntar: você tem cinzas que estão sufocando o fervor? Você tem cinzas que estão apagando essa comunhão com Deus? E eu quero te convidar hoje a examinar o altar, a olhar para dentro do seu coração e ver: eu tenho tido comunhão com Deus? Eu tenho vivido esse fervor?
Segundo, sopre as brasas. Volte à disciplina da oração. Volte à disciplina da leitura da palavra. Não como um dever, eu tenho que orar, não. Mas como um oxigênio para a sua alma. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso orar. Eu preciso estar na igreja. É o meu oxigênio. É aquilo que eu preciso para respirar. Terceiro, não se envergonhe. O fervor é resgatado quando assumimos a nossa identidade em Cristo. E assumir a identidade em Cristo não é assumir a identidade em Cristo dentro de uma igreja. É assumir a identidade em Cristo fora da igreja, fora das paredes da igreja, publicamente, mesmo que isso custe a tua reputação. O departamento pode vir. Então, irmãos, a aplicação prática para nós hoje são 3. Examine o altar, sopre as brasas e não se envergonhe. A chama que não se apaga. O sermão vai terminar aqui, a mensagem vai terminar aqui. Mas segunda-feira está logo ali, terça-feira está logo ali. A mensagem pode terminar, mas a esperança de reacender as chamas, de retirar as cinzas, de resgatar esse fervor, começa agora. Começa hoje. Cristo, Ele enfrentou a escuridão total para que a nossa luz nunca se apagasse. Ele morreu, mas ressuscitou e vive está, para que a nossa chama nunca se apague. A igreja vai estar de pé. Qual louvor que vai cantar? Atos 2. Se você que sente que seu fervor apagou, você sente que as cinzas estão cobrindo esse fogo, hoje é dia de você orar ao Senhor e falar: Senhor, reacende essa chama. Tira, as cinzas são você que tem que tirar. Deus está presente neste lugar para soprar no seu coração hoje. Santo és tu, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém.
Aleluia. Irmãos, quando nós falamos da carta de Paulo a Timóteo, Timóteo ele recebeu a carta, ele leu, ele aprendeu e o fervor foi resgatado. Mais à frente, se nós lermos lá em Hebreus, vai ver que Timóteo também foi preso. Timóteo também passou pela prisão, mas não mais um homem sem um fervor, agora um homem com um fervor renovado. A palavra diz lá em Hebreus 13, 23, diz assim: sabei que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, como o qual, se ele vier logo, vos vereis. Evangelho não é facilidade, Evangelho é luta, Evangelho é andar na contramão do mundo. Mas eu quero dizer para você, que se você quer viver um Evangelho puro, não se preocupe com o que o mundo vai dizer, se preocupe o que Deus, como Deus vê você. Existem muitas coisas que podem sufocar o meu fervor. As preocupações do dia, os problemas dessa vida, a insegurança, o medo. Mas eu quero convidar você a não sair daqui hoje sem ter o fervor renovado. Eu quero te convidar a não sair daqui hoje e falar: poxa, o culto foi bom, mas eu continuo com cinzas no meu altar. Eu quero chamar os presbíteros, o pastor, nós vamos orar por você. Amém. Nós queremos orar num sentido, não é uma oração de milagre, não é isso. Mas é dizer que o Deus que nós servimos pode ouvir a sua oração. Quais são as cinzas que estão te sufocando? Quanto tempo tem que você não chora aos pés do Senhor? Quanto tempo tem que você não sente o tocar de Deus na sua vida? Nós vivemos, irmãos, dias difíceis nesse mundo. Dias difíceis. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que visitou Paulo naquela prisão, o mesmo Deus de Timóteo, é o mesmo Deus que nós servimos. Glória a Deus. Aleluia. É um Deus que nunca prometeu um evangelho de facilidade, mas é um Deus que diz: eu estou contigo. Glória a Deus. Que nesta noite nós possamos sair daqui dizendo a mesma coisa que Paulo diz a Timóteo: eu sei em quem eu creio, em quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu sirvo. Por isso a minha oração hoje é: Senhor, reacende a chama, reacende a chama. Quem desejar vir aqui à frente pode vir, nós vamos orar. Quero pedir para cantar mais um pedaço desse louvor ou do outro louvor. Mas é um momento de você colocar a sua vida e falar: Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que tem sido cinzas, tudo aquilo que tem gerado um peso, tudo aquilo que tem atrapalhado. Meu irmão, muitas coisas podem atrapalhar você ter comunhão com Deus. Muitas coisas podem nos impedir de desfrutar desse fervor, dessa alegria, de ser tocado pelo Espírito, de louvar a Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor, porque não é a nossa oração que vai fazer a diferença para você, mas é a sua oração, porque o retirar das cinzas é você que tira, porque o fogo já está aceso no teu coração. Aquele fogo nunca morreu, o fogo está aceso. Santo és o teu nome, Senhor. A igreja também vai estar em oração nesta hora. Aleluia. A igreja também vai estar orando, porque talvez você não veio aqui porque eu tenho vergonha de vir aqui. Não, mas você vai estar orando onde você estiver. Senhor, retira essas cinzas, Senhor. Me ajuda a ter coragem para tirar essas cinzas. Santo és tu, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Então vem incendiar
Feche seus olhos. Onde você estiver.